A todos, muito bom dia. Em nome do Centro de Competências do Porco Alentejano e do Montado e da Associação de Criadores do Porco Alentejano, quero cumprimentar todos os presentes para este colóquio. Quero fazer um cumprimento especial à Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária. Muito obrigado, Dra. Susana Pombo, pela sua presença, à organização, à ACOS, aos criadores de porco alentejano aqui presentes, demais agricultores, muito obrigado pela vossa presença. Quero fazer um agradecimento especial também aos oradores deste colóquio, ao professor Dr. Filipe Duarte Santos, ao Dr. Pedro Reis e ao Dr. Pedro Rocha. Muito obrigado pela vossa presença neste colóquio. O tema que iremos aqui abordar vai se centrar no montado, presente e futuro do montado, um sistema único no âmbito alimentar e ambiental. Iremos abordar a sustentabilidade ambiental do montado e da montanheira, a resiliência e medidas de combate às alterações climáticas, à desertificação e à seca, e também a sustentabilidade económica e social do montado e da montanheira, políticas públicas e racionalidades privadas. Espero que este colóquio sirva para dar um contributo de conhecimento mais de como nós, agricultores, podemos preservar e melhorar os nossos montados com todas as adversidades que temos. A seca, sobretudo, é um problema gravíssimo que nós lutamos há imenso tempo e para que possamos aprender como enfim, sobreviver nas atuais condições e tirar melhor partido dos recursos que temos e para a preservação do nosso montado, que para o porco alentejano e para a pecuária extensiva e para o Alentejo é essencial para as produções pecuárias e agropecuárias. Eu ia pedir ao engenheiro Seita Coelho que fizesse aqui uma breve introdução e apresentasse mais em detalhe os oradores deste colóquio. Muito obrigado. Muito bom dia. Com muito gosto faço a apresentação de 3 oradores que foram escolhidos a dedo, personalidades com conhecimento sobre estas matérias muito importantes e algumas são... O montado sempre foi um sistema que sofreu problemas terríveis, desde o século XIX até agora. A começar, olha, no ciclo ano de 42, os milhares, as centenas de milhares de árvores foram derrotadas. No século XIX, por causa do tanino, o que se fazia aos sobreiros para tirar o canino para a cortimenta e outras do género. Mas era sempre problemas causados fundamentalmente pelo homem, ou para fazer carvão. Agora o montado, como todo o mundo, vê-se confrontado com outra ameaça, com outro problema, que é as alterações profundas que se estão a verificar no clima e as consequências terríveis que isso pode trazer para o montado. E tendo por base isto, convidámos estes 3 oradores, um dos quais o primeiro é o professor Dr. Filipe Duarte Santos, professor catedrático jubilado da Universidade de Lisboa, que é uma referência a nível do estudo e da aplicação da física às dinâmicas do clima e agora um grande expert nas alterações climáticas, causas e consequências para a humanidade e para o mundo deste facto novo que nos está a afetar a todos e, como não podia deixar de ser, também ao montado. Chega de conversa, faça favor, Sr. Professor, a tribuna é sua. Muito bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite para estar aqui convosco. Tenho muito gosto em falar sobre, enfim, a questão das alterações climáticas e da diminuição da precipitação e das soluções. Existem soluções para este problema. E tenho uma apresentação, as imagens por vezes são mais eloquentes, não é, do que as palavras, de maneira que
Próximo slide, faz favor. Próximo slide. Ora bem, isto é algo que está acessível e que, enfim, aqueles que tiverem a oportunidade podem consultar. São os relatórios do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. O IPCC foi criado em 1988 e desde então já fez 6 relatórios. Cada relatório tem 3 partes. A parte que está aqui à esquerda do último, que é o 6º, que saiu em agosto, é sobre a ciência do clima. À direita são os impactos e a adaptação, a vulnerabilidades. Próximo slide. E este saiu há pouco tempo, há poucos dias, que é sobre como fazer a transição energética, essencialmente, não é? Portanto, é a mitigação, chamada mitigação. Próximo slide. Bom, esta figura é assim um bocadinho complicada, mas eu queria só salientar. Aquilo é um mapa do mundo, mas com aqueles hexágonos. E estão a ver que há uns hexágonos que têm uma cor alaranjada e têm umas pintinhas, e há ali assim dois que têm duas pintinhas. Está ligado. Obrigada. E as duas pintinhas significa que é das regiões no mundo em que aquilo que se sabe é mais, tem maior grau de confiança. Há mais regiões no mundo, estão a ver todas aquelas que estão a amarelo, mas a zona oeste da América do Norte, dos Estados Unidos, também o México, e a região do Mediterrâneo são as mais afetadas. Próximo slide. Portanto, o problema que temos é o aumento da concentração dos gases com efeito de estufa, muito em especial o dióxido de carbono, que resulta da combustão dos combustíveis fósseis, do carvão, do petróleo e gás natural. Boas notícias, em Portugal já não temos carvão. Isso, enfim, ocorreu num período difícil, mas o facto é que não temos. Há muitos países que ainda têm. Estamos a substituir o carvão por energias renováveis e também por gás natural, mas que agora tem um preço mais elevado, etc. Mas, enfim, isso é uma coisa positiva no caso do nosso país. Próximo slide. Isto aqui é essencialmente o problema. A vermelho tem a concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Estão a ver que tem aumentado. Isto começa em 1750, século XVIII, e disparou no século XX. E depois temos em azul as emissões. E o que se pretende é que estas emissões decresçam. E isso é que é a transição energética, é um desafio muito grande. Próximo slide. E aqui mostra, digamos, a grandeza do desafio, estão a ver? Porque isto são as emissões, é a mesma figura de há pouco, mas ali em cima estão a ver aquela descida pequenina que está ali. Aquilo foi a pandemia, não é? Na pandemia as emissões globais desceram de cerca de 5%. Mas já subiram, não é? Portanto, desceram em 2020 comparado com 2019, mas em 2021 já subiram. Já estamos praticamente ao nível de 2019. E isto seriam as trajetórias que era necessário ter para atingir à escala global a neutralidade carbónica. Portanto, é um desafio muito grande que temos. E então, digamos, como é que é na prática a solução? Bom, na prática é que nos temos que adaptar a um clima diferente. E em Portugal, essencialmente, a um clima que é mais quente, e isso é comum a todo o planeta, e mais seco, não é? Mais quente e mais seco. Próximo slide. Isto é a temperatura média global da atmosfera à superfície, estão a ver? Portanto, são 6 instituições da União Europeia e dos Estados Unidos e também do Japão, que são aquelas pintinhas. Estão a ver, há uma concordância entre os resultados e há uma tendência de subida, há uma variabilidade, mas uma tendência de subida. Já subiu cerca de
1,2 graus Celsius desde o período pré-industrial. O que diz o Acordo de Paris é que recomenda que não se ultrapasse 1,5 ou 2. Não é? Portanto, já estamos próximo de 1,2. Próximo slide. Bom, esta figura é de um artigo publicado há relativamente pouco tempo e que me pareceu interessante mencionar aqui. E, portanto, estão a ver, isto são 2 períodos de 50 anos, cerca de 50 anos, e isto mostra a média da precipitação anual em Portugal no período de 1913 a 1967, cerca de 50 anos, e depois o período seguinte, 1968 a 2018. E estão a ver que aqui no Alentejo temos uma zona branca em que a precipitação é inferior a 400 milímetros, neste período anterior, aqui nesta zona, mas essa zona já se estendeu para praticamente todo o interior do Alentejo. Não é? Portanto, nós para definir um clima precisamos pelo menos de 30 anos. Não faz sentido dizer que o inverno, o último inverno teve um clima quente, não é? Temos que ter 30 anos. Mas aqui são 50 anos, não é? São 50 anos. Portanto, isto é realmente uma informação muito robusta. Próximo slide. O que é que se passa mais em detalhe? Bom, são sobretudo os meses de janeiro, fevereiro e março. Aquilo que está representado no canto superior direito. A partir dos anos 60 começou a decrescer a precipitação nesses meses. E aqui é a referência, para quem quiser consultar, está acessível na net, está aqui a referência. O próximo slide. Aqui vê-se que o primeiro mês em que esse decrescimento se notou foi março. Vamos ver, a partir até um pouco antes de 1960, e depois a seguir foi janeiro e depois fevereiro. E aliás foi isso que também se passou, sobretudo janeiro e fevereiro, e também no inverno, este ano hidrológico. Próximo slide. Isto são coisas que estavam anunciadas. Isto é um relatório do projeto SIAM 1, que eu tive a oportunidade de liderar. Foi um período muito interessante da minha vida, porque foi um conjunto de 50 cientistas que, sem apoio governamental, resolvemos fazer uma avaliação com base em cenários climáticos do que seria os impactos nos vários setores socioeconómicos do país. E estão a ver aqui em baixo à esquerda, está acessível na net, era aquilo que nós, a conclusão a que chegámos em relação à projeção do que seria a precipitação no final deste século, nos últimos 30 anos deste século, e portanto uma redução da precipitação mais acentuada em percentagem no sul do país. Próximo slide. Isto é uma coisa que é interessante e que eu aconselho a ler. Está acessível no portal do Governo, dos documentos que estão para discussão pública. É a avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras. É um documento que foi preparado, ou que foi encomendado, melhor, pela Agência Portuguesa do Ambiente, pela APA, e foi coordenado pelo professor Rodrigo Oliveira, professor engenheiro Rodrigo Oliveira, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. E eu apenas menciono aqui, dos últimos 20 anos, a precipitação em Portugal e Espanha, porque o estudo inclui Portugal e Espanha. Nós estamos, obviamente, ligados em termos da questão dos recursos hídricos, muito ligados à Espanha. Houve uma diminuição de cerca de 15%, e até ao fim do século de 10% a 25%. Aquilo é aditivo, não é? Portanto, até ao fim do século será da ordem de 25% a 40%. Não, exatamente, de 25% a 40%. Porquê é que há esta incerteza? Bom, há esta incerteza porque não sabemos se o Acordo de Paris vai ser cumprido ou se não vai ser cumprido, e porque também há uma incerteza nos cálculos e nos cenários que se utilizam.
E nos últimos 20 anos a disponibilidade de água reduziu-se cerca de 20%. Próximo slide. Aqui é para estas bacias hidrográficas, agora é o escoamento daqueles rios, do Minho, Douro, Tejo e Guadiana, comparando estes dois períodos, não é, que estão aqui em baixo, 45, 90, comparado com 81, 2015, e uma redução significativa do escoamento naqueles rios. Próximo slide. Depois também há um estudo sobre a escassez hídrica, que é uma coisa muito simples de definir, não é? Como sabem, é simplesmente a razão, o quociente entre o uso da água e os recursos disponíveis renováveis, e quando aquele índice tem um valor superior a 0,1, ou seja, 10%, então há escassez, que pode ser baixa, moderada, elevada, severa ou extrema, e no próximo slide veem que foi o estudo incidiu sobre as bacias hidrográficas de Portugal continental, e estão a ver que o rio Mira está numa situação de escassez extrema, e depois temos vários com escassez elevada. Apenas o rio Minho não tem escassez. O documento está para discussão, tudo se pode, enfim, criticar, analisar, e é por isso é que está disponível para ser consultado e ser criticado até 30 de junho, salvo erro, deste ano. Próximo slide. Portanto, este slide é uma coisa, são os cenários que se utilizam hoje em dia, são os cenários do IPCC. Estão a ver, este azul é o cenário dos 2 graus, mas reparem aqui uma coisa que é realmente que eu gostaria de salientar, é que isto é o percurso da temperatura, e estão a ver que se nós seguirmos este cenário do Acordo de Paris, a temperatura atinge praticamente um patamar aqui cerca do fim deste século, e depois começa lentamente a decrescer, não é? Lentamente a decrescer, mas estão a ver o tempo que isto demora a decrescer. Mas se em vez de 2 formos para 3, bom, só atinge o patamar daqui a mais de 200 anos. Não é? Portanto, é para termos uma noção de que, enfim, estamos com um problema que não se vai resolver nas próximas décadas. E o outro cenário, bom, enfim, esperemos que fiquemos longe daquele cenário. A vermelho. Próximo slide. Bom, isto é com aqueles cenários, o de 3 graus e o vermelho, a comparar o escoamento, e evidentemente o escoamento a diminuição do escoamento é muito maior no segundo cenário do que no primeiro dos 3 graus. Próximo slide. Bom, isto é de um projeto europeu, PESETA, em que mostra a variação da precipitação média anual na Europa para aumentos da temperatura global de 1,5. Isto é o Acordo de Paris, digamos, é um caso ótimo do acordo, de cumprimento do Acordo de Paris, os tais 2 graus e 3 graus, o que está a castanho é a diminuição da precipitação, mas estão a ver que esta diminuição se agrava à medida que a temperatura aumenta, e na Europa temos estes extremos, não é? Esta polarização, quer dizer, com mais precipitação a norte e menos a sul. E, evidentemente, toda a Península Ibérica é das mais afetadas, e, sobretudo, o Sul e em grande parte, a parte de Espanha, não é? E o Norte da África. Portanto, o próximo slide. Há uma tendência, portanto, um risco, ou uma vulnerabilidade à desertificação, que pode ser moderada, que é aquele castanho, assim, encarniçado, claro, e que uma vulnerabilidade séria, que é o mais escuro, e estão a ver que isto é deserto, não é? Isto, o amarelo é deserto, e portanto estão a ver que todo o norte da África está afetado por isto, e depois há um salto, não é? Um salto do clima que existia aqui no norte da África para o sul da Europa, com a Península Ibérica e a Turquia e o Médio Oriente bastante mais afetados do que, enfim, também sinais de vulnerabilidade à desertificação no sul de França, grande parte de Itália e também na Grécia, mas, bom, vê-se bem quais são as zonas mais vulneráveis.
Próximo slide. Portanto, na prática, o que acontece é que é como se o anticiclone dos Açores, que a gente fala muito, não é? Se movesse para norte, estão a ver? E, portanto, a precipitação, em vez de atingir a Península Ibérica, atinge o norte da Europa, estão a ver? Há como que uma mudança, um alargamento, não é? Dos climas em termos de latitude e, portanto, estas altas pressões vêm para norte, não é? Ali estão mais para baixo, aqui vêm para norte e a precipitação, as frentes, não é? As frentes que trazem chuva, não são as trovoadas, são as frentes, não é? As frentes quentes e as frentes frias, deixam a precipitação, sobretudo, no centro e no norte da Europa. Próximo slide. Mas estão a ver que isto não afeta só a Península Ibérica, afeta, como disse há pouco, aqui assim, a zona oeste dos Estados Unidos e México, o nordeste brasileiro, o sul da África e depois partes da Austrália também são bastante vulneráveis. Próximo slide. Bom, isto é uma imagem, estão a ver, da Califórnia, não é? de uma barragem. Isto é em outubro de 2021, também tem uma seca, como nós tivemos, portanto, e portanto, até parece ser, enfim, um aspecto mais impressionante do que Castelo de Bode, não é? Próximo slide. Bom, isto aqui é uma coisa que é um amendoal na Califórnia que foi abandonado. Estão a ver, as árvores estão secas. Porquê? Porque esgotaram os recursos hídricos, não é? Sobretudo os subterrâneos, e agora, evidentemente, investem noutros sítios onde ainda há água, não é? Portanto, é uma imagem que é bastante significativa. Lá estão a ver os eucaliptos, não é? Os eucaliptos mantêm-se e tal, mas a gestão da água, de facto, não foi a melhor na Califórnia. Próximo slide. Aqui, desculpem, é só um slide para chamar a atenção de que as regiões no mundo, 50% das proteínas para a humanidade vêm de 3 cereais: arroz, milho e trigo. Mas estão a ver as regiões em que eles se produzem, são regiões bastante limitadas. E estamos a assistir neste momento a uma situação muito grave, porque o preço destes, sobretudo do trigo e do milho, mas sobretudo do trigo, está a aumentar muito, e também dos fertilizantes, etc. Mas eu só queria salientar aqui assim que o sistema não é, a resiliência do sistema, enfim, é preciso ter atenção a isso. Próximo slide. Bom, agora passo para Portugal e para o montado. E aquilo que eu gostava de dizer é que a região mediterrânica é vulnerável, foi aquilo que procurei dizer. O montado é um ecossistema fundamental para travar a desertificação, tanto em Espanha como em Portugal. Portanto, temos de dar uma grande atenção ao montado. E eu penso que temos, sobretudo, pensar no longo prazo e não no curto prazo. Penso que o segredo, digamos, da adaptação às alterações climáticas é termos maior atenção ao médio e longo prazo e não nos focarmos tanto no curto prazo. Portanto, o planeamento da adaptação deve fazer-se com base numa ponte entre a ciência e a sociedade, integrar a complexidade e lidar com o desafio da gestão e da comunicação da complexidade e da incerteza. Bom, e, enfim, está aqui expresso, vou passar ao próximo slide. No setor da agricultura e da silvicultura, as medidas de adaptação podem concentrar-se na cultura, não é? Na cultura. A adaptação pode consistir em mudar ou melhorar a cultura, espécie, variedade, no sistema de cultivo. E estou aqui, assim, a traduzir um artigo que já vou mencionar, em que sou coautor. No sistema de cultivo, inclui as práticas e técnicas de gestão, bem como a rotação de culturas e os tempos. No sistema de agricultura, não é? Inclui o agricultor e, portanto, a capacidade de adaptação, o mercado, a regulamentação, os incentivos económicos, os mecanismos de proteção e informação.
Portanto, requer conhecimentos, não é? Requer investigação, requer conhecimentos, requer investigação, requer novas tecnologias e depende, evidentemente, de cada cultura, de cada espécie, de cada variedade, mais adequada conforme as diferentes condições do solo, por exemplo, em termos de retenção da água, de nutrientes, matéria orgânica, estrutura, enfim, todos estes aspectos que são que todos vós conheceis. Próximo slide. Aqui é uma coisa que eu estava há bocado a referir, mas que me parece que pode ser interessante, que é uma coisa que é cada vez mais importante, é termos avisos de eventos extremos e termos avisos também, o mais possível, a médio prazo, ok? E isso, hoje em dia, há uma coisa que, quer dizer, nós só conseguimos fazer uma previsão do estado da atmosfera no máximo de 7 dias. Portanto, eu sou capaz de dizer, enfim, os modelos são capazes de dizer, e nós sabemos isso através do AccuWeather, enfim, de muitas outras aplicações, sabemos dizer qual vai ser a temperatura em Beja no dia 29, ou no dia 3 de maio, não é? Às 3 da tarde ou às 4 da tarde. Mas somos completamente incapazes de dizer isso para o dia 5 de dezembro deste ano. Completamente impossível. Não podemos fazer. Então vocês dirão assim, mas então como é que se fazem estes cenários futuros? E a gente diz que no futuro vai chover menos. É porque nós não estamos a fazer uma previsão, estamos a fazer uma projeção, não do estado da atmosfera num dado instante, não é? A gente ir lá fora e ver que está sol, ou que há umas nuvens altas, não é? Estamos a fazer uma projeção de um valor médio da precipitação, um valor médio da temperatura, portanto são valores médios e variabilidade, que é uma coisa completamente diferente. Mas, hoje em dia, consegue-se fazer alguma projeção há alguns meses, mas com incerteza, com bastante incerteza. Mas, de qualquer modo, enfim, é perfeitamente credível. Isto é feito pela União Europeia, pelo Centro de Previsão do Tempo a curto e médio prazo, a médio prazo, que é uma instituição da União Europeia, que Portugal paga uma cota, e, portanto, somos todos nós, com os nossos impostos também, que pagamos este centro. E aqui neste site, EFIS Long Term Forecast, podemos ter informação sobre o que é que se vai passar em termos de anomalias. Portanto, o que eles fazem é correr os modelos, muitos modelos, não é? Muitos modelos com diferentes condições iniciais e comparar com o passado. E depois ver se a anomalia é positiva ou negativa em relação à temperatura e à precipitação. Eu vou dar um exemplo, próximo slide. Portanto, isto é a anomalia da temperatura para a semana de 23 a 29 de maio. Portanto, estão a ver, daqui a 6 semanas, salvo erro, 6 semanas, e vamos ver que temos aqui no interior de Espanha vai ser uma temperatura mais alta do que o valor médio para aquela semana, não é? O valor médio dos últimos anos, e aqui em Portugal, na costa, enfim, menos, estão a ver, ali no centro da Europa não, ali mais baixo. Portanto, ficamos com uma ideia, estão a ver? E isso é muito importante, pode ser muito importante para a agricultura. O próximo slide, e isto está acessível, não é? Quer dizer, aqui é já é a precipitação para o mês de setembro. Estão a ver? Porque depois temos para 6 semanas e para 6 meses. E para meses também temos temperatura e precipitação, e aqui não são boas notícias. O que eles dizem é que a anomalia da precipitação em setembro deste ano vai ser negativa nesta região. Portanto, pode ser um instrumento importante do planeamento agrícola. Próximo slide, estou a terminar. Isto é o artigo que foi publicado cujo primeiro autor, creio que alguns de vós devem conhecer, é uma pessoa que tem se dedicado muito ao estudo montado, que é o André Vizinho, e que foi publicado o ano passado, salvo erro, e que, é especificamente sobre o montado e sobre, quer dizer, partiu do estudo de
de 2 áreas de montado em Portugal, no Alentejo. Próximo slide, que aliás estão aqui indicadas, que são a herdade de Ribeira Abaixo, ao pé de Grândola, e a herdade em Nodar, não é? na zona do parque, que se chama Parque Natural de Nodar. Próximo slide. Boas práticas, isto é tirado desse artigo: aumentar a resistência do sistema através da melhoria do seu estado, aumentar o sucesso da reflorestação, não é? Isso tem a ver também com a pastorícia, o tipo de gado que se lá tem, etc. Mas, enfim, tudo isso são coisas que eu não sou especialista, mas é fundamental nós densificarmos o montado, quer dizer, deitar abaixo árvores, enfim, nas regiões mais vulneráveis, como seja o sul da Península Ibérica, parece-me uma coisa de facto que não tem justificação. Temos é que pôr mais árvores, temos que reflorestar. A manutenção das árvores através da poda e desbaste, pastagens rotativas, lavoura de conservação, proteger as raízes das árvores, enfim, é retirado desse artigo que eu mencionei. Próximo slide. Isto aqui, estou a terminar, é um estudo, isto é uma coisa interessante, que também menciono, que é o Conselho Europeu, o Conselho das Academias Europeias, Conselho, bom, eu digo em inglês, European Academy Science Advisory Council. Portanto, são as academias europeias que se reuniram, isto já tem bastantes anos, e que fazem pareceres para a Comissão Europeia. E estes pareceres só se fazem se tiver o acordo da Comissão Europeia. Quer dizer, se a Comissão Europeia disser, bom, realmente esse assunto é interessante, nós temos algumas dúvidas, gostávamos de ter a opinião da ciência sobre este assunto. E então a Academia das Ciências de Lisboa participa, e eu participei neste estudo. Não sou agricultor, mas foi quem se conseguiu encontrar. Grande parte dos participantes são do centro da Europa e do norte da Europa, do Europa de leste, mas enfim, mas isto está acessível na net, naquele site que estão ali, sobre a agricultura regenerativa na Europa, uma análise crítica destas estratégias, não é? Da estratégia da biodiversidade e da estratégia Farm to Fork, não sei bem como é que se traduz em português, ou enfim, da herdade para o garfo. O próximo slide. Bom, e isto é, digamos, o esquema deste relatório. Portanto, restaurar a biodiversidade e o solo, não é? A saúde do solo é fundamental. O solo é realmente essencial para sequestrar o carbono, para reter o carbono. Esse é que é o segredo, não é? O segredo da transição energética é, sobretudo, o solo, não é? Quer dizer, é muito importante também a questão dos combustíveis, a questão da energia, mas o solo é fundamental. E depois, enhance and capture, portanto, aumentar a captura e o armazenamento do carbono e manter a produtividade agrícola. Manter a produtividade agrícola foi algo que, enfim, enfim, no relatório isso está muito explícito. O relatório foi apresentado já publicamente em Budapeste há 2 semanas, eu estive presente, e vai ser apresentado também em Bruxelas no mês de setembro. Próximo slide. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom, agora... Sim. Vamos aqui fazer uma pequena alteração e vamos já ao período de perguntas e respostas ao professor, porque o professor, apesar da idade, não parece, mas tem muito mais idade do que eu, e ainda vai para Porto Alegre. O homem não para, ainda vai para Porto Alegre. Aliás, ele há bocado prometeu-me que ia abrandar um bocadinho, que eu digo que já está na altura de abrandar um bocadinho, de andar nesta vida louca. Mas ainda tem que ir para Porto Alegre, participar lá num conselho. Vamos então, perguntas e respostas, para podermos liberar para ele poder ir para Porto Alegre. Certo? Então vamos a perguntas.
Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer. Faustino. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria-lhe agradecer a excelente exposição que fez e a forma como abordou esta questão das alterações climáticas, da seca, dos problemas de precipitação. Eu tinha aqui uma questão em concreto que era, portanto, tive a observar e tive com atenção à sua exposição relativamente à forma como nós nos podemos adaptar à seca, às alterações climáticas, ao aumento de temperatura. Vi aí, portanto, florestar, não é? Mais árvores, e vi aí um tema que foi uma lavoura de conservação. Concretamente, o que é que se está a referir quando refere a lavoura de conservação? Mobilização mínima, sementeira direta? Era nesse sentido que queria gostar que clarificasse. Obrigado. Muito obrigada. Pois, eu penso que, e há sinais de que no nosso país as coisas estão-se a mover nesse sentido, e o sentido é de nós criarmos maiores disponibilidades de água. Quer dizer, nós vamos ter menos água da precipitação, estamos a ter menos água da precipitação, por vezes, para além da sustentabilidade, os recursos subterrâneos, os aquíferos, e isso não é uma coisa sustentável, e, portanto, temos que encontrar novas disponibilidades de água. Como é que se podem encontrar novas disponibilidades de água? Através da reciclagem da água. No fundo, é de aplicar o conceito da economia circular à água. Não é? Portanto, é o tratamento das águas residuais urbanas e, em particular, o tratamento terciário, porque podem-se fazer vários tratamentos. Se for um tratamento mais exigente, digamos assim, a água que é tratada pode-se beber essa água. E eu menciono porque é um caso, é um exemplo à escala mundial, que é o caso de Singapura. Singapura é uma ilha que tem 5,5 milhões de pessoas, uma ilha muito perto da Malásia, e que tem uma área que é 1/4 da área metropolitana de Lisboa. 1/4. E estão a ver, portanto, 5,5 milhões de pessoas numa área pequena, com um nível de vida muito significativo, muito alto. E no passado importavam praticamente toda a água da Malásia. Mas hoje em dia, 40% da água que é utilizada, não é, nas casas das pessoas é água residual com tratamento terciário. 40%. Não é? Qual é o segredo disto? É porque tem uma população grande e, portanto, podem reciclar a água. Quer dizer, a água que é reciclada é uma quantidade grande. Estão a ver? Portanto, há uma ligação entre água e vida. Quer dizer, se nós diminuímos a população de uma região, não é? Quer dizer, a hipótese de termos água ainda diminui mais. Posso-me entender? Mas agora a pergunta é, mas como é que eles obtêm a água? A água é obtida, estamos num clima tropical, chove bastante e eles retêm toda a água. Não é? Então, retêm toda a água. E a água que retêm, utilizam e reciclam. Depois tem também centrais de desalinização, que evidentemente, aí assim, tem o mar. E ainda importam a água da Malásia, cerca de 10% a 15%, mas querem ver-se livres, querem ficar completamente independentes em termos de água. Portanto, isto é uma coisa que Portugal fez um percurso notável, é um caso de sucesso, é um caso de estudo de sucesso, no que respeita à qualidade das águas. Nós há 50 anos não tínhamos grande qualidade das águas nas nossas torneiras, mas hoje em dia podemos beber água em qualquer povoação. Fizemos também um percurso excepcional no que respeita ao tratamento das águas residuais. Simplesmente depois não as reutilizamos.
não os reutilizamos. Quer dizer, para isso é preciso, depende para quê, não é? Se é para regar campos de golfe é uma coisa, se é para beber, isso é outra coisa, temos que fazer tratamentos diferenciados. Mas isso é perfeitamente possível. E, portanto, a primeira regra, se quiserem, é poupar água, não é? Quer dizer, é de facto utilizar o menos água possível para a mesma funcionalidade. Para falar agora de um tema do regadio. Bom, em Portugal ainda há muito regadio por gravidade. Não é? O regadio por gravidade tem o problema de que o último terreno que recebe água, não é? Não pode receber toda a água que está a ser canalizada por gravidade. Portanto, há uma água que é desperdiçada. Há sempre uma água que é desperdiçada. Ao passo que se nós estiver entubado, não é? A água estiver sob pressão, podemos abrir a torneira o que queremos. Dir-se-á, mas isso é um investimento muito grande. Bom, mas quer dizer, alguma coisa tem que se fazer, não é? No Rio Mira, não é? Naquela bacia hidrográfica que está com aquela situação de escassez de água, o regadio é feito por gravidade. E, portanto, há muita água que se perde nesse processo. Já no Alqueva já não é feito assim, não é? Quer dizer, e, portanto, há um controle muito maior. Portanto, o primeiro aspecto é a questão de poupança da água, não só nas nossas casas, mas também na agricultura. Mas depois temos que dar o outro aspecto, temos que recorrer a outro aspecto, que é a questão de ter maior disponibilidade de água e não explorar, quer dizer, e manter os aquíferos sustentáveis. Isso parece muito importante. Muito obrigado. Mais uma pergunta? Não? Liberamos o professor? Eu peço realmente muita desculpa, mas depois também ir a correr a uma viagem. Obrigado. Espero que brevemente nos encontremos noutra situação. Um prazer, né? Até um abraço. Bom, continuamos então o nosso colóquio. Vai agora atuar, desculpe lá a expressão, o Dr. Pedro Rocha, também é conhecido, foi diretor do Parque do Guadiana, diretor regional do ICNF e agora gestor da Contenda, com uma grande experiência nesta área do montado da floresta e do montado alentejano, que nos vai falar agora. Agora vamos centrar, depois deste brilhante enquadramento do professor, vamos agora centrar no montado e nos aspectos mais ambientais, digamos assim, que vai avançar, certo? Sim. Bom dia a todos. Antes de mais agradeço aqui o convite do engenheiro Inocêncio Seita Coelho. De facto, não sou investigador, tenho alguma experiência enquanto gestor público e agora, muito particularmente, com a administração da herdade da Contenda. Tenho muitos anos de trabalho com o montado, mas não na qualidade de investigador. Agradeço também à organização da Associação do Porco Alentejano, também o convite. Podemos, se calhar, começar? Pronto, eu vou centrar a comunicação nesta questão que diz respeito não só às alterações climáticas, mas também à desertificação. Portanto, são dois conceitos que muitas vezes andam em paralelo. Às vezes fala-se das alterações climáticas, outras vezes da desertificação. Não se sabe bem quando é que se está a falar de uma e quando se está a falar de outra. Próximo slide. Portanto, as alterações climáticas, sabemos que são processos naturais, não é? Mas o que também sabemos é que desde 1800 as atividades humanas têm sido o principal motor dessas mudanças. Portanto, alterações climáticas é de facto um processo natural, mas a partir de uma determinada altura sabemos que estas alterações foram de facto provocadas pela intervenção humana. Muito em particularmente, e o professor Filipe Duarte dos Santos já o referiu, nos últimos 10 mil anos o clima da Terra esteve mais ou menos estável, mas nos últimos 100 começou a aumentar de uma forma brusca a temperatura
e que neste momento já é de cerca de 1 grau quanto ao período pré-industrial. Próximo slide, por favor. Em Portugal, estes efeitos são óbvios ao nível do aumento da temperatura, subida do nível do médio do mar, eventos meteorológicos extremos, e por isso mesmo existe uma estratégia em Portugal de adaptação às alterações climáticas, uma estratégia que agora foi prorrogada até 2025 e que está muito associada ao Plano Nacional de Energia. Portanto, há cada vez mais uma associação entre aquilo que são as alterações climáticas e aquilo que é a política de energia, e essa tem sido uma evolução natural. Próximo slide. A percepção do problema. Portanto, o comum português vai sentir o problema porque vai sentir dessas mudanças. Não só é a falta de água, são as barragens sem água, é os fogos que são cada vez mais tensos e mais preocupantes, e também porque temos mais dias de praia e de facto isso é uma parte agradável da questão das alterações climáticas. Próximo slide. Mas de facto é uma matéria preocupante se olharmos, por exemplo, no âmbito deste projeto, o Clima Adapt Local, que nos dá, por exemplo, aquilo que se prevê para o Concelho de Mértola, que já é um concelho de facto muito no limite daquilo que são as alterações, com este aumento de temperatura, diminuição de precipitação e aumento de fenómenos extremos. Próximo slide. Já a desertificação, portanto, há muito a confusão entre aquilo que é o despovoamento, a desertificação humana, e aquilo que é a desertificação física, no sentido da Convenção de Combate à Desertificação, ou seja, que é a degradação do solo em climas com um certo grau de secura. Portanto, são conceitos distintos. De qualquer maneira, em Portugal, as áreas suscetíveis à desertificação física são ao mesmo tempo as áreas onde existe despovoamento humano, de maneira que estes dois conceitos estão mais ou menos ligados. Também para a desertificação existe um programa de ação nacional de combate à desertificação que foi revisto pela resolução do Conselho de Ministros de 2014. Próximo slide. Esta questão da desertificação e das áreas suscetíveis à desertificação está muito associado àquilo que é o índice de aridez, que de facto é muito expressivo na região do Mediterrâneo. Neste conceito que também já falou o professor Filipe Duarte dos Santos, do Norte da África, de se estender para o Mediterrâneo, e em Portugal, muito em particular, no Sul, no Alentejo e no Algarve. Próximo slide. Próximo slide. Os custos da desertificação foram estimados em 42,3 bilhões de dólares por ano. E estamos a falar em mais de 4,2 bilhões de hectares afetados e 33% da superfície terrestre como vulnerável a estes processos. Próximo. Relativamente ao desafio e aos montados, começando por falar dos montados, temos que falar primeiro de uma definição. Esta é uma definição que eu gosto particularmente, do professor Potes. Os montados são sistemas de produção agropecuária e florestal ou agro-silvopastoril multifuncionais, porque se constituem por diversos subsistemas e sistemas de produção integrados e interdependentes. Portanto, neste conceito de sistemas de acordo com o trinómio solo, planta e animal. Próximo. Portanto, agro-silvopastoril agrícola, pastagens, culturas arvenses, silvícola, cortiça, lenha, pastoril, ovinos, suínos e outros produtos que muitas vezes são menos falados, mas que também são igualmente importantes. O mel, cogumelos, frutos silvestres, plantas medicinais, turismo, caça, pesca, desportos de natureza. Isto, em particular, é referido neste projeto LIFE relativamente recente, que é o LIFE Montado Adapt, que eu depois já falo um pouco mais à frente. Próximo. Obviamente que teria que falar aqui da herdade da contenda. Porquê? Porque ganhou o Prémio Nacional de Paisagem em 2020, num concurso bastante concorrido, e ganhou o Concurso Nacional de Paisagem porque tem cerca de 1000 hectares de montado, e acaba por ser uma referência na paisagem da Raia.
Portanto, a Herdade da Contenda é uma propriedade que tem mais de 5 mil hectares e é a principal, provavelmente a maior propriedade municipal do país. Os montados, ao mesmo tempo, são sistemas altamente diversos, são essenciais para a conservação de uma série de espécies ameaçadas, como a águia imperial, o lince e o boto preto, e também são sistemas que, em si, de facto, abarcam uma grande biodiversidade dos vários grupos, répteis, anfíbios, mamíferos, e por isso mesmo os montados estão associados às zonas protegidas, às áreas que de facto têm algum estatuto de conservação em Portugal. Próximo. Os montados, se olharmos a um período relativamente recente, há um declínio da sua área ou da sua extensão em Portugal, continuam a ser a ocupação florestal principal. Há quem não os considere floresta, mas pelos critérios do Inventário Florestal Nacional são de facto floresta, e nota-se que há um declínio dos montados, que são agora cerca de 1 milhão e 100 mil hectares, declínio que, de certa forma, é depois acompanhado também com aumento de outras espécies e ao mesmo tempo diminuição das áreas de pinhal. Próximo slide. Mas é interessante verificarmos, e um pouco também aquilo que falou de início e de forma introdutória o engenheiro Inocêncio Coelho, que de facto aquilo que é o montado, que poderemos ver aqui como esta linha amarela, se olharmos ao que era no século XIX, tínhamos menos de 500 mil hectares de montado. Portanto, atingiu o seu máximo num passado relativamente recente, nos anos 60, e a partir daí temos tido um declínio daquilo que é o montado em Portugal. Desta previsão do Inventário Florestal Nacional, esse declínio a que se referiu, há uma tendência de se manter até atingir um valor de cerca de 1 milhão de hectares em Portugal, que será ao mesmo tempo também a extensão que se pensa que venha a atingir o eucalipto em Portugal. Portanto, isto tudo acompanhando um declínio ou uma tendência de descida da floresta em Portugal. Próximo slide. Em particular, o sobreiro, e acompanhando esta evolução que falei há pouco, foi uma área florestal que cresceu para mais do dobro neste período, portanto, fruto das rearborizações que foram feitas, principalmente no século XX, e essencialmente com recurso a fundos públicos. Este slide é extremamente importante porque, portanto, nós podemos ver por aqui que houve, de facto, um incentivo para colocar sobreiro em áreas que, por vezes, provavelmente não seriam as áreas mais bem adaptadas a receber esta espécie. Próximo slide. Este conceito aqui é um conceito interessante, que liga à questão das alterações climáticas à desertificação, e que vem de um trabalho do WWF, e que nos diz que, de facto, a degradação dos solos é exacerbada pelas alterações climáticas. Portanto, aquilo que são os problemas fitossanitários da floresta e os problemas de mortalidade têm-se expandido muitas vezes em territórios de maior suscetibilidade à desertificação. Portanto, há aqui uma ligação entre aquilo que são as alterações climáticas, territórios suscetíveis à desertificação e também declínio de montado. Próximo slide. Declínio e consequências associadas a alterações climáticas, mas também desertificação, alteração das espécies florestais dominantes, aumento de incidências de pragas e doenças, aumento de risco meteorológico de incêndio, o montado também arde, diminuição da produtividade, aumento da mortalidade, redução da regeneração natural e redução de fixação de carbono. Próximo.
Este slide em particular e esta tabela é um cruzamento entre aquilo que são as áreas dominantes e os locais, portanto, a nível do território nacional, com a presença destas espécies e de facto vê-se que o sobreiro e a azinheira acabam por estar, a sua área de distribuição acaba por estar também nas áreas mais suscetíveis aos problemas de desertificação. Próximo slide. Este é um trabalho já com algum tempo, mas é um trabalho bastante interessante da Universidade de Évora, que é um inventário nacional da mortalidade de sobreiro. Foi um trabalho que se fez com base em fotografia aérea e que identificou pontos de declínio, portanto, e depois correu um algoritmo relativamente àquilo que era a assinatura espectral dessa fotografia aérea e identificou aquilo que eram os locais onde o declínio mais se estava a fazer sentir, neste caso para o sobreiro. E vemos aqui áreas muito nítidas, aqui nesta área da Serra de Serpa, também aqui na área de Barrancos, e também aqui um pouco aqui na área da Cintura de Ourique e obviamente depois em toda esta área litoral, Serra do Caldeirão, portanto áreas onde se fez sentir, onde se está a fazer sentir de uma forma mais relevante aquilo que é o declínio do montado. Só para este período, portanto, como eu disse, é um trabalho já datado, apesar de não ter sido publicado há muito tempo. Foram identificadas mais de 300 mil árvores mortas e correspondendo a uma perda diária de cobertura, portanto, que este é um conceito interessante, de mais de 10 mil hectares, portanto, é de facto relevante. Outro aspecto importante que este estudo apresenta é que relaciona com algumas variedades, com algumas variáveis de solo, de substrato rochoso, declive e outros tipos de variáveis, associa essas questões à mortalidade e no caso particular do sobreiro, a maior mortalidade esteve associada ao declive, profundidade de solo e a sua associação com práticas culturais desadequadas. Próximo slide. Este é para a azinheira, é o mesmo estudo, publicado em 2016, e de facto temos aqui outra vez áreas relevantes na Serra de Serpa, aqui na Cintura de Ourique também, onde se tem feito sentir maior, de uma forma mais relevante, esta questão do declínio. O que nós verificamos também aqui neste quadro é que por vezes as áreas, este representa a densidade da cobertura, quanto mais verde, mais densa é a cobertura em azinheira, e por vezes não há uma maior associação da mortalidade a áreas de maior cobertura, o que de facto nos pode também apresentar pistas para o futuro. Próximo slide. Comparando os inventários florestais nacionais, este é uma tabela interessante porque mostra-nos que é de facto nos graus de coberto inferior que tem vindo a aumentar a área de montado sobre, em particular. Portanto, mostra não só que portanto, tem vindo a diminuir a área, mas tem vindo também a diminuir a área de coberto desses povoamentos. Próximo. O que é que nos espera para o futuro? Estes são cenários do PROF Alentejo, do Plano Regional Florestal do Alentejo, com dois cenários distintos de alterações climáticas, o cenário B e o cenário C, cada um deles com diferentes gravidades, o cenário B menos grave e o cenário C mais grave, e de facto o que isto se mostra é que a aptidão potencial para o sobreiro no futuro, em grande parte do Alentejo, ou pelo menos no Baixo Alentejo, é nenhuma. Não é? É o que isto nos mostra, de facto ainda mais gravoso no que diz respeito a cenários mais críticos. Próximo. Com a azinheira, de facto, o PROF indica-nos que continua a existir aptidão de grande parte do território, apesar de começar a aparecer aqui uma área em torno do Concelho de Mértola, em que a aptidão se mostra cada vez menor. Alternativas florestais, pinheiro manso e eucalipto, temos o mesmo que o sobreiro, portanto não são apontados como alternativas no âmbito do PROF.
Próximo slide. O que é que se vai passar com o montado? Portanto, em particular, isto foi o professor Filipe Duarte dos Santos que disse, montado, diz a ciência, não sobrevive. Portanto, e a ideia que se tem é que o montado vai migrar para norte. Portanto, que o montado, principalmente sobre, diz respeito ao sobre, que vai deixar de ter aptidão naquilo que é principalmente o Baixo Alentejo, o Alentejo Central, e vai subir para cima. Mas para cima para onde? Para o Pinhal Interior. E o que é que fazemos ao montado que cá está? Essa é uma questão muito importante. Próximo slide. Bem, há algumas pistas que têm vindo sempre a ser apontadas, nomeadamente pelo ICNF, que tem vindo a desenvolver algum trabalho nesta área, um trabalho constante, mas não é só o ICNF, também várias outras entidades, que é o que é que nós fazemos com o montado que cá temos e o que é que fazemos, por exemplo, do ponto de vista de gestão. O caso das podas e o caso da importância do ensombramento. Próximo slide. Nós sabemos que a regeneração natural, nomeadamente o sobro, é uma espécie de subbosque. O sobreiro, para regenerar, não regenera em áreas com muita insolação, em áreas em que a temperatura atinge um grau muito alto, em que não têm umidade, portanto precisam de sol, precisam de ensombramento, e esse ensombramento muitas vezes só é conseguido se nós conseguirmos também criar copa. Portanto, isso é uma questão muito relevante, que nos leva também à necessidade de adotar práticas que cada vez mais respeitem aquilo que está debaixo da árvore. Próximo slide. Outro aspecto extremamente importante tem a ver com a regeneração natural. Ela aparece, e temos que perceber onde é que aparece. E temos que perceber porque é que desaparece. Em particular, na Herdade da Contenda, temos vindo a trabalhar este assunto e temos vindo a proteger a regeneração natural, que é pouca, mas que vai aparecendo, mas que desaparece depois no final do verão, no início do outono, porque os veados a comem. E se não são veados, são vacas, se não são vacas, são ovelhas. Portanto, e esta é uma questão fundamental. É uma questão fundamental também porque, na minha opinião, aquilo que são as plantações que se têm vindo a fazer, muitas vezes também têm sucesso porque não são variedades que estejam adaptadas do ponto de vista genético àquilo que muitas vezes é o clima do interior do Alentejo, portanto, plantas que são produzidas em viveiro e que depois são plantadas em áreas, acabam por ficar pouco adaptadas àquela zona. Próximo slide. Outro aspecto, é fundamental o que é que nós fazemos com o pastoreio, não é? Que densidade é que utilizamos, como é que utilizamos o espaço. São tudo matérias que são importantes se quisermos esta adaptação às alterações climáticas, à questão da desertificação, à criação do solo e, de facto, à manutenção das quercíneas e do montado. Próximo. Este é um slide que é muitas vezes mostrado, tem o seu contexto do ponto de vista de estudo, não é? Esta é uma área de projeção da copa de um sobreiro e esta é a área da projeção das suas raízes, não é? Portanto, estamos a falar em mais de 2 vezes a projeção da copa. Obviamente que esta projeção depende sempre daquilo que é o solo, não é? Nós podemos ter um solo que permita mais ou menos projeção das raízes que estão por baixo da copa. Mas isto leva-nos sempre a esta questão, como é que vamos nós trabalhar, como é que vamos cortar o mato, como é que vamos assegurar aquilo que é a condicionalidade agrícola, aquilo que é o obrigatório do ponto de vista do regime de pagamento de base nas propriedades agrícolas. Obviamente que a grade de discos, do ponto de vista económico e da economia da exploração, é sempre mais favorável. Mas a longo prazo será mais favorável? Próximo slide. Outro aspecto importante e que importa realçar é, como disse há pouco, o montado também arde, mas arde menos. Portanto, isto em 20 anos arderam em Portugal 2,5 milhões de hectares, que é um terço de Portugal, é pouco menos de um terço. E a gente verifica que há aqui uma grande área no Alentejo, de facto, arde menos.
Próximo slide. Mas isso não quer dizer que não arda, não é? E daí temos que ter sempre presente que estes fenómenos têm tendência de aumentar e se temos que continuar a fazer gestão de matos, tem que também ser neste sentido de evitar os problemas relacionados com os incêndios. Próximo. Outro aspecto importante e que muitas vezes se calhar é descurado é a importância da biodiversidade. Em particular o gaio é um promotor da regeneração natural de montado porque faz dispensas por vários sítios de bolotas, não é? Portanto é um semeador natural. Quanto é que não custa andarmos a plantar essas bolotas e arranjar jornas para garantir que vamos buscar bolotas daquele povoamento e as vamos colocar, vamos selecionar as melhores e elas nascem. Portanto ele está-nos a fazer isso de graça. Próximo slide. Claro, depois temos o conjunto de intervenções previstos nos programas, nomeadamente o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, as linhas de ação associadas ao montado e à promoção do montado. Próximo slide. Mas o que também é importante aqui referir é que, por exemplo, o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação teve uma auditoria do Tribunal de Contas em 2019 que basicamente mostrou muita ineficácia no programa. Portanto, não basta ter um programa, há que garantir que ele é eficaz e que tem financiamento em consonância com aquilo que é o programa, porque senão é só um programa. Financiamento e sistema de monitorização. De facto, é o que revelou o Tribunal de Contas como principais falhas a nível do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. Próximo slide. Também o PROF Alentejo tem objetivos específicos para as várias sub-regiões homogéneas, neste caso para a cintura do Ourique, sempre associadas à reabilitação do potencial produtivo, da conservação da biodiversidade, da regeneração natural. Próximo slide. Outras propostas neste trabalho, sobreiro uma barreira contra a desertificação, do WWF. Aqui, em particular, assenta-se as propostas num programa de proteção integrada contra pragas e doenças, a adoção da certificação para ajudar no combate à desertificação e o mercado de carbono para territórios suscetíveis à desertificação, que é, nós sabemos que o mercado de carbono está muito associado às florestas tropicais, às áreas mais produtivas, mas de facto era importante também mudar esse paradigma. Próximo. Outro tipo de propostas, neste caso deste projeto LIFE, que eu já tinha referido há pouco, que é um projeto LIFE relativo à adaptação dos montados em Portugal e Espanha e tem como principal objetivo atenuar as consequências das alterações climáticas. Funciona com uma série de áreas piloto, com cerca de 10 áreas piloto entre Portugal e Espanha, e que assenta a sua intervenção num sistema integrado de gestão do montado, diversificação da produção vegetal, optar por culturas e variedades mais interessantes, a questão da certificação dos estándares internacionais, melhorar a fertilidade do solo, a importância do solo sempre aqui nesta matéria de reabilitação dos montados e diversificar produtivamente as explorações. Portanto, este sistema assenta e portanto, há um site sobre este LIFE montado que aconselho que seja visitado e está também aberto uma plataforma para que haja mais propriedades a aderir a este sistema integrado. Próximo. Em resumo, a resiliência do montado passa por estas questões: melhorar a sua estrutura, proteção da regeneração natural, melhorar as condições fitossanitárias, regenerar e melhorar o solo. Aí há uma ligação direta à desertificação e às alterações climáticas e também garantir uma diversificação e valorização dos produtos e serviços do montado. Próximo slide. Pronto, e aqui a pista para o futuro é isto, não é? É o PEPAC. O que é que vai ser o PEPAC para o montado? Eu não ando a acompanhar tanto o Programa de Desenvolvimento Rural como acompanhei os anteriores, mas parece-me que há aqui matérias que necessitam, e que se calhar ainda vamos a tempo, de tentar melhorar
a nível do que é a proposta e em particular do que é a proposta para o montado. Próximo slide. Este é um artigo em particular dos requisitos processuais que têm que obedecer os programas estratégicos a nível comunitário, portanto é um regulamento comunitário, que diz em particular que as autoridades competentes a nível regional devem participar neste PEPAC. Eu não sei se têm participado ou não, eu vejo de facto, parece-me que há muito ainda a fazer para garantir que haja esta participação. E outra coisa que diz é que devem participar as autoridades públicas competentes em matéria de ambiente e clima. E, portanto, é algo que eu acho que também está ainda muito deficiente. Próximo slide. E obrigado. Esta é a azinheira secular do Monte Barbeiro, não sei se a conhecem, fica no concelho de Mértola. Foi a árvore do ano de 2020. Temos que agradecer à família que a manteve assim tal como está, porque ela existe, mas existe assim porque foi sendo conduzida por aquela família, a família Sampaio, que é dona desta propriedade, e portanto, se não a conhecem, sugiro que a tentem conhecer. Obrigado. Muito obrigado, meu caro amigo Dr. Pedro Rocha. Eu queria realçar os seguintes aspectos. O Dr. Pedro Rocha realçou a importância das florestações na dinâmica dos montados, digamos, durante 100 anos. Mas também temos que ver que há uma componente muito importante, que é a regeneração natural, que não é contabilizada. O professor Filipe Duarte Santos, o que é que nos mostrou ali? Que no período janeiro, fevereiro, março, está-se a dar um chute na precipitação, uma quebra fortíssima na precipitação. Qual como nós sabemos, a regeneração natural, a semente naturalmente cai ao solo, germina neste período, não é? Um período em que está a bolota e que os porcos vão comer, e a seguir, se não tem água da chuva natural neste período da primavera, chega o verão e as plântulazinhas, a maior parte morre. E com o futuro cenário é que a regeneração natural vai ser um problema complicado. Se calhar vamos ter que contar pouco com a regeneração natural. Por isso, as políticas públicas de apoio à florestação vai ter que também ter um reforço, tendo em conta esta possível quebra da regeneração natural. E, por outro lado, tem que ser readaptada às políticas públicas, tendo em conta estes cenários que aqui temos presentes, e não meras legislação com base em números e ideias que vêm de Bruxelas e que têm pouco a ver com a realidade, neste caso, do montado, que são estas questões importantíssimas, têm que ser espelhadas e plasmadas nas políticas públicas e tem que haver um reforço das políticas públicas. Fiz a ponte para a intervenção seguinte, do Dr. Pedro Reis, que é investigador do INAVE e é atualmente presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Agrárias. Faça favor. Bom, muito bom dia a todos. Quero felicitar todos os presentes, não estou aqui a ter muitos amigos. Quero agradecer à Associação de Criadores de Porco Alentejano o convite, é um prazer estar aqui convosco. Deixem-me dizer um pouco, se calhar, ao que venho e, se calhar, a resposta ao desafio que me foi colocado, falar aqui um pouco sobre a questão da sustentabilidade na perspectiva económica e o que é que eu pretendo aqui assim trazer. Aqui algumas questões. Portanto, o que é que eu gostaria de, sobretudo, fazer uma reflexão convosco e até aproveitar depois na parte das perguntas. Portanto, a ideia foi trouxe uma apresentação relativamente simples, para depois, então, durante as perguntas, nós podemos ir desenvolvendo alguns aspectos. E, sobretudo, trazer aqui questões relacionadas em termos mais macro e em termos mais dos desafios que se colocam. Queria já referir que, pese embora depois na apresentação possivelmente possa parecer que tem uma perspectiva um pouco pessimista relativamente ao montado, não é? Portanto, e nós, quando vimos aqui sim as apresentações e vemos aqui sim as projeções em termos
das alterações climáticas, e vimos também agora as questões que se colocam, e nós ficamos um pouco pessimistas. É evidente que é natural que quem tem montados, enfim, fique preocupado, mas não seja até a questão do património, dos seus rendimentos, não é? Mas, como em tudo na vida, os riscos e as dificuldades abrem oportunidades, e portanto era um pouco que gostava de salientar, é que depois, quando virem ali as projeções, não ficam numa perspectiva um pouco pessimista, que eu acho que se levantam oportunidades, e algumas das questões que ali sim vou pôr também são questões que já são evidentemente conhecidas por vós, mas que penso que também são questões importantes até para a própria comunicação que os produtores, que as associações fazem com a própria sociedade. E é importante terem atenção que a comunicação, a relação que nós temos com a sociedade, quem está dentro do setor, isso também é relevante depois para efeitos como a sociedade percepciona aquele valor, e que isto tem efeitos em termos, seja de produtos colocados no mercado, e tem efeitos até em termos das políticas públicas. Bom, o outro aspecto prévio que queria colocar, e portanto é um gosto, é um grande prazer estar aqui, e portanto aqui convite organizado pelo Centro de Competências, portanto e aqui com a Associação, é que nos dias de hoje e cada vez mais, portanto, é fundamental o que cada um faz na gestão da sua propriedade, da sua empresa agrícola. Mas cada vez mais é importante toda a ação colaborativa. Isto é uma questão crucial, portanto, este aspecto da questão também colaborativa. E, portanto, pedia, então, se podiam projetar ali assim o primeiro slide. Próximo. Portanto, o desafio que foi colocado é para conversar um pouco sobre a sustentabilidade na perspectiva da economia. E quando nós vemos a sustentabilidade, se nós virmos, há muitas definições depois da sustentabilidade. Eu quis trazer aqui assim, logo, a definição que surgiu em 1987, foi quando em termos internacionais foi consagrado a questão do desenvolvimento sustentável. Portanto, isto foi um pouco antes, isto foi em 1987, e foi um relatório que surgiu em termos da ONU e que depois deu origem a um livro que tem a designação O Nosso Futuro Comum, e que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele modelo de desenvolvimento que responda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras darem respostas às suas próprias necessidades. E, portanto, quem tem montados, e sabe, isto é facilmente apreendido, não é? Porque isto já está nas vossas cabeças, não é? E, portanto, é importante termos a ideia, este conceito do que é, então, a sustentabilidade, e que vocês muito bem o sentem, e que é importante depois transmitir para a sociedade este conceito. E neste conceito, gostava de cruzar aqui assim, trazer aqui assim um palavrão que agora sou falar em todo lado, que é a questão da resiliência. E até, portanto, os fundos que surgiram, que foram criados a nível da União Europeia em resposta à pandemia da Covid, um mecanismo europeu de recuperação e resiliência, em que nós temos, já todos, portanto, ouvimos falar o célebre PRR, a tal bazuca, que é o Programa de Recuperação e Resiliência, e, portanto, a resiliência já é muito presente. Mas a resiliência tem a ver também com a sustentabilidade, não é? Portanto, com a capacidade da resiliência, é a capacidade que eu tenho que aguentar choques, não é? E, portanto, se eu quero assegurar depois para o futuro, para as gerações futuras poderem satisfazer as suas necessidades, portanto, se eu quero assegurar para os meus filhos poderem também tirar os seus rendimentos dos montados, eu tenho que ter também, então, essa capacidade de resistir aos choques. E era isso que gostaria de falar um pouco. Próximo slide, se faz favor. Quais são alguns desafios que se estão a colocar a nível mundial, a nível global, e que têm influência certamente, portanto, também no nosso modo de vida, da nossa atividade produtiva. Nós estamos a enfrentar, isto é quase um chavão, mas estamos a enfrentar uma situação de transições, várias transições. É a transição ecológica, que é a questão de combater a redução da perda de biodiversidade e a recuperação da natureza, e aqui surge também uma oportunidade em termos do montado,
e depois quando se fazem reflexões em termos das políticas públicas. Face ao alto valor natural que tem o montado, portanto, isso tem que ter consideração e tem nas políticas públicas, e por isso é importante, aqui lá está a tal ação coletiva, o tal papel das associações, em termos de salientar esta coisa da importância do montado que pode dar em termos da redução das perdas de biodiversidade e da recuperação da biodiversidade, e que ainda por cima que é o que se pretende, que é, eu, através de uma atividade económica, eu também contribuir para a recuperação desta biodiversidade. Depois estamos aqui assim também a enfrentar, e vimos aquelas exposições bastante elucidativas e claras sobre a questão das alterações climáticas, estamos também numa transição climática. Portanto, as alterações climáticas estão aí, já estamos a sentir, já vimos que aí das projeções, não é? Portanto, a tal redução até da área potencial do sobreiro e da azinheira, e temos também um aspecto que é muito importante das alterações climáticas, que tem a ver do aumento da frequência e da severidade dos eventos extremos. Como exemplo, um que vocês sentem na pele e sentiram muito este ano, que é a questão, por exemplo, das secas, não é? E, portanto, nós vamos ter que habituarmos a navegar no mar cada vez mais revolto. Portanto, esse é o aspecto. E depois temos também aqui uma questão da transição energética. Para combatermos até a primeira questão das alterações climáticas, transição energética, a Europa tem a aposta de ser a primeira região do mundo a atingir a neutralidade carbónica em 2050, e por isso há o Pacto Ecológico Europeu para nós atingirmos, portanto, esse grande objetivo, que é um objetivo relacionado, diríamos nós, que é quase um objetivo civilizacional, não é? E, portanto, esta transição energética implica uma redução do uso dos combustíveis fósseis, pese embora o montado possa não ser dos sistemas produtivos que utilizam mais energia externa, mais combustíveis fósseis, mas também utilizam combustíveis fósseis, e ainda por cima também das deslocações em que se há em situações onde não é muito fácil fazer também esta transição para os combustíveis não fósseis. Portanto, há aí uma perspectiva, mas que vai levar anos, não é? Que é o hidrogênio verde. Portanto, para o caso dos tratores, pode ser algo interessante, não é? Uma vez que a parte da eletrificação será mais complicado. E, portanto, temos também que esta questão da transição energética, e aqui também há uma oportunidade para o montado, porque o montado dos estudos o que mostram é dos sistemas produtivos daqueles mais eficientes em termos energéticos. O que é que significa isto, serem mais eficientes em termos energéticos? São daqueles sistemas que produzem mais energia por unidade de energia fornecida ao sistema produtivo, não é? E, portanto, há aqui assim, estão a ver aqui este jogo em que, por um lado, há aqui o desafio desta transição energética, e, por outro lado, há aqui a potencialidade do montado comparativamente a outros sistemas produtivos e a alguns sistemas produtivos, de uma menor redução em termos de energia, uma maior eficiência energética. E depois temos aqui os grandes choques, que eles estão aí, possivelmente vão ser mais frequentes e possivelmente vão ser mais com uma maior dimensão. Temos, por exemplo, a crise económico-financeira, por exemplo, que vocês sentiram, os produtores, nomeadamente ligados ao porco alentejano, não é? Lembro-se na crise, quando foi 2011, 2013, que houve ali assim um decréscimo em termos de efetivos, houve ali assim essa crise. A questão da crise sanitária, das crises sanitárias, não é? É uma preocupação, e nós estamos ainda a viver uma, não é? Portanto, aí temos de estar ainda de máscara, felizmente, já, em breve já estamos para alargar, mas esta crise teve fortes impactos, sobretudo nas vidas humanas, mas também impacto económico muito grande, e que nós hoje já vimos aqui assim no conceito, que é o conceito de uma só saúde, e desta ligação entre a saúde humana, e que está muito ligada à saúde dos animais, à saúde até das próprias plantas, relacionado com o uso dos produtos fitofarmacêuticos, portanto, e com a própria saúde em termos do ambiente, não é? E, portanto, esta questão de uma só saúde é um aspecto também relevante a ter aqui em consideração. Depois é as alterações climáticas relacionado com os grandes, enfim, eventos extremos, e depois a questão das crises geopolíticas, nomeadamente a que estamos a viver com a guerra da Ucrânia, e que isso tem um impacto
grande e que nós estamos a sentir já em termos económicos, e que acentua, nomeadamente, por exemplo, a crise que nós já vínhamos em termos do preço da energia e que acentuou, e agora temos também em termos dos fertilizantes. Não é? Próximo slide, se faz favor. Há aqui uma questão que para vocês não é novidade, mas eu penso que é importante para os produtores, para as associações, que é uma mensagem que tem que ser muito clara, transmitida para a sociedade, que é esta questão da ligação entre o montado e a pecuária. E, portanto, esta importância dos animais para a gestão sustentável do montado. E que é importante do ponto de vista, se estamos a falar em termos económicos, por exemplo, do montado de asinho, é fundamental, é o porco, que é das vias que mais valorizam o montado de asinho, e se nós queremos uma sustentabilidade, se a sociedade quer estes sistemas que são importantes em termos da paisagem, em termos da biodiversidade, tem que ter a noção que uma das vias é para a via dos bens comerciais e é o porco que os valoriza. E mesmo no caso do sobreiro, não é? O principal produto que dá mais rendimento em termos económicos é a cortiça, os animais também são importantes. Porque nós temos que gerir a parte da vegetação. E ou gerimos a vegetação com os animais, ou gerimos a vegetação com máquinas. Com máquinas, como vimos, portanto, a tendência é ver, portanto, há um crescimento dos preços da energia e não vai ser muito fácil, brevemente, nós fazermos a tal transição energética, por exemplo, para os tratores. E, portanto, aqui assim cá está o papel dos animais. E, portanto, isso penso que é algo importante, vocês terem atenção para a relação em termos com a sociedade e esta transmissão da importância dos animais de montado. Próximo slide, se faz favor. Aqui assim, deste slide, o que é que vos queria aqui assim apresentar e referir? Portanto, é a questão do rendimento. Quando nós pensamos no rendimento do montado, da atividade de montado, nós podemos ter ali duas componentes de tipo de rendimento. Temos um rendimento proveniente dos bens e dos serviços que têm mercado, que nós vendemos no mercado, é, por exemplo, os derivados do porco preto, é o borrego, portanto, temos esse tipo de rendimento, é o rendimento comercial, e estes sistemas criam riqueza comercial, e é importante, e cada vez mais é relevante nós termos atenção e dar peso a esse rendimento, e aqui também é importante, e agora permitam então fazer aqui um parênteses sobre esta questão do rendimento dos bens comerciais, que é as oportunidades que também se colocam aqui assim, nesta perspectiva. Oportunidades que se colocam até, nomeadamente, o papel que até pode ter a digitalização, a tal relação com a sociedade, para se conseguir que os consumidores estejam dispostos a pagar preços mais elevados por estes produtos, para aproximarmos mais o produtor ao consumidor, e a aproximação do produtor ao consumidor não é só para tal via tipo de vendas diretas, não é cara a cara com o consumidor, mas é também eu conseguir chegar próximo ao consumidor, e aí aqui as vias digitais até podem ser importantes quando eu compro um produto, não é? E que se calhar ter aquele quadrado, não é? O QR Code, que agora todos começamos a ter até nos bilhetes e pagar no restaurante, e até eu consegui quase ter uma história de onde é que veio aquele animal, até se calhar da pessoa poder aceder via internet, de ver a cara da pessoa, e portanto um consumidor que tem disponibilidade financeira para pagar preços mais elevados para os produtos, não é? Eu poder lá chegar e poder criar aqui assim mais valor. E é importante, eu lembro uma conferência do professor Augusto Mateus, aqui assim há uns anos, não muitos, ele referir a questão da importância de nós incorporarmos mais serviços nos produtos agrícolas. Isto é, o produto agrícola não é só o produto em si, mas é também todos os serviços que nós incorporamos, nomeadamente os serviços relacionados com a venda, e que nomeadamente agora até a via digital aqui assim nos vai trazer e potenciar, e nomeadamente até matérias relacionadas com a história das pessoas, ou seja, o consumidor para determinados produtos, nomeadamente muitos produtos relacionados com o montado, é importante não só o produto, mas o consumidor quer ter também uma experiência, e é importante também a história, algo que lhe toque ao próprio consumidor, e inclusive numa conferência que houve em Lisboa, Lisbon Conference of Agriculture, se não estou em erro o nome, que até uma apresentação foi alguém que foi lá falar
contar uma história, a importância até de contar a história. E, portanto, a questão dos serviços, cada vez é mais importante a sua incorporação nos produtos agrícolas. E, portanto, nós temos, portanto, que o rendimento montado é o tal rendimento comercial das vendas que eu faço, e há também aquilo que se chama o rendimento ambiental, que é a tal produção de bens públicos, daqueles bens e serviços que não são remunerados através do mercado, as tais externalidades, e que tornam mais relevante, e isso que fundamenta bastante, o porquê das políticas públicas e o porquê dos apoios. Abaixo tem ali assim a questão do rendimento privado, portanto, o rendimento privado do proprietário depende não só da sua atividade produtiva, dos apoios que recebe e que deve receber da sociedade, como também dos ganhos e perdas de capital. E isto é aqui assim também uma questão importante, porque por vezes, quando é analisado o rendimento na sua globalidade, há ali uma componente que também tem a ver com as variações de capital. E porquê é que eu estou aqui a referir isto? Porque o peso da terra tem aqui um peso grande e, por vezes, aqui assim as variações de preço podem camuflar até, por vezes, perdas que nós estamos a ter em termos desse capital, que do ponto de vista económico aparentemente pode não estar a ser degradado face a uma variação de preço, mas de facto está a haver ali assim uma perda de capital natural, e isso tem a tal influência em termos da sustentabilidade no longo prazo. Próximo slide. Questões que se colocam, isto por vocês já conhecidos, a questão do declínio, aspectos relacionados, está relacionado com a fitóftora, a questão das alterações climáticas e a inadequada, às vezes, gestão dos solos. E, portanto, foi feito um estudo por exemplo, em Ourique, com os colegas investigadores do INIAF também, e uma das recomendações que é feito é a questão, por exemplo, da aplicação da calagem e da fertilização assustada. E há aqui assim um aspecto, aqui assim dos montados e todo este sistema, que tem a ver é que a importância, como sabem, a importância do arvoredo, não é? E o que se está a verificar, enfim, há estudos que já mostram, está a haver uma perda progressiva da densidade dos montados, e, portanto, isso vai conduzir a uma perda, vai pôr em causa a questão da sustentabilidade a longo prazo. É evidente no contexto que nós estamos a viver hoje, nomeadamente com as tensões em termos globais, não é? Nomeadamente o que se passa na Rússia e as evoluções, nós pensamos assim, nós estamos a pensar nas sustentabilidades de coisas daqui a várias dezenas de anos, quando não sabemos o grande impacto que nós podemos ter daqui a meia dúzia de dias, ou às vezes quase até daqui a meia dúzia de horas, não é? Mas, enfim, portanto, este é um grande desafio, e que vocês sabem muito melhor do que eu, quer dizer, que até montar sempre este desafio entre o gerir o curto prazo e entre a tal sustentabilidade no longo prazo. E, portanto, há aqui assim o aspecto que é fundamental, que é a questão do arvoredo, não é? E a questão da relação depois dos solos, não só com as pastagens, como também com o próprio arvoredo. E, portanto, já foi aqui assim referida a questão da importância da saúde dos solos para o próprio arvoredo e para as pastagens, porque, conforme referi logo no início, a importância e esta relação muito forte que existe entre o montado e entre os animais, e, portanto, onde as pastagens têm um papel aqui crucial. Próximo. Questão contas económicas da agricultura, isto é, portanto, publicação do INE, que pode levantar algumas preocupações, mas também coloca aqui assim, de nós a podermos responder aqui assim aos desafios e pensar de possíveis soluções, de possíveis vias, de possíveis políticas relacionadas aqui assim com o montado. A questão das necessidades alimentares, que vocês sentiram muito este ano, não é, devido à seca, mas isto estamos a falar ainda das contas económicas para 2021, portanto que as coisas ainda agravaram, seja a termos depois com a seca no início deste ano, como em termos da energia, não é? E, portanto, temos aqui assim custos que estão a ver custos acrescidos, portanto, em termos da energia, e a questão até com a alimentação animal. Portanto, isto coloca os desafios que é nós procurarmos aqui assim formas e, se calhar, a produção em termos de produção complementar, se calhar algo que já vários investigadores já começam a falar, nomeadamente os tais pequenos regadios privados, ou ter as tais charcas, as pequenas barragens, a questão da água
é uma questão central também para os montados. Portanto, a questão da água, já foi levantada aqui pelo professor Filipe Duarte Santos, e a questão da água depois para a produção, enfim, das forragens, para não ter que estar a ver compras do exterior, porque isso, a perspectiva é que haja os tais crescimentos. E é a questão da energia. Duas mensagens finais, aqui assim, antes de depois prosseguir aqui assim o debate e levantar-se questões. Duas mensagens centrais que queria aqui assim deixar, que é, nós cada vez vamos navegar mais no mar revolto, as transições que estão aí e os choques globais cada vez vão provocar mais agitação e, portanto, isto significa que nós estamos mais preparados, enfim, para esta agitação, não só a encontrar vias de tornar os montados, o tal palavrão, enfim, mais resiliente, mas em termos também da gestão económica, não é? Cada vez mais ter ali sim em consideração a questão da gestão dos riscos, seja via por seguros, seja em termos de reservas, fazer reservas financeiras para os períodos onde é possível fazer alguma reserva, para os certamente períodos que depois irão se associar mais complicados. E depois outra mensagem muito importante, e que devia logo ter referido no início, é que, como vocês sabem, mas isto é importante transmitir para a sociedade, muito importante, é que o montado é uma construção humana. E o montado requer investimentos. É preciso investir no montado. É preciso investir, por um lado, seja nas situações onde haja uma degradação do arvoredo ou do solo, para promover, portanto, a sua recuperação, seja em termos de investimentos para tratar o arvoredo com podas, para tratar da vegetação. E, portanto, o montado necessita de investimentos. E isto implica uma atenção do próprio proprietário em termos do investimento e que, por vezes, como o rendimento, a tal questão que referi ali, do investimento ser global, não é? E surge global e não surge discriminado, não é? E a pessoa depois não tem, por vezes, tanto essa percepção entre o rendimento da exploração e o tal rendimento dos ganhos ou perdas de capital. Portanto, isso é uma chamada de atenção aos próprios proprietários, e é também uma questão fundamental depois para a relação com a sociedade e depois para as políticas públicas, que é esta importância do investimento e das políticas públicas que tenham atenção o investimento e as perspectivas em termos do montado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, vamos agora à fase de perguntas e respostas. Meu caro engenheiro João Madeira. Muito obrigado. Posso tirar isto só para se perceber melhor? Boa tarde. Boa tarde. Sim, já é quase boa tarde. E obrigado aqui por esta oportunidade. Eu começava por uma coisa, vou tentar ser sucinto, uma coisa que o engenheiro Seita Coelho disse, que é enfim, foi uma afirmação com a sua margem de incerteza, mas que eu acho que de facto nós temos que olhar outra vez para essa questão, que é o de podermos ou não contar com a regeneração natural. Eu, tendencialmente, e daquilo que tenho visto, acho que nós devemos cada vez mais tentar contar com a regeneração natural, por uma coisa que o Pedro Rocha falou, é o que é que nós estamos a plantar na nossa terra. Há a questão dos ecotipos e da adaptação genética, ou da falta de adaptação genética, não é? E, portanto, quando nós contamos com a regeneração natural, estamos... Essa fonte de variação estamos a minimizá-la, ou seja, estamos a garantir que temos material adaptado. E porquê é que eu digo isto? Parece-me que, de facto, o que nós vemos é as plântulas morrerem quase todas no verão. Mas morrem quase todas no verão fruto de uma forma de aproveitar o montado. Forma essa que de alguma... Enfim, não queria estar aqui com considerações moralistas, mas que representa um bocadinho uma desvirtuação do conceito original do montado. A terra plana, basicamente. E como o Pedro muito bem, e ainda bem que projetou aquilo, a desertificação é um conceito que diz essencialmente respeito ao solo e à degradação do solo. E, portanto, quando nós gerimos o sob coberta herbáceo do montado de uma determinada maneira, nomeadamente chegando ao fim do verão,
com quase nenhum material vegetal à superfície do solo, estamos a criar condições para que não haja condições de conservação de água nesse solo e, portanto, uma plântula de uma quercínia é necessariamente um ser frágil e vai morrer, grande parte das situações vai morrer. E onde é que está a esperança? É nós olharmos para alguns projetos de florestação, seja 2080, seja RURIs, seja agora PDRs e PRODERs, e vermos que naquelas situações onde houve de facto exclusão animal, a regeneração natural exuberante em que muitas vezes aparece na entrelinha. E isso leva-nos a outro problema, de facto, o montado aparece originalmente como um sistema silvopastoril, só depois é que foi agro, penso que não estou... E aí a grande autoridade é o engenheiro Seita Coelho, de facto, mas se bem me lembro do que li, do que escreveu e de outras coisas que tenho lido, a primeira fase do montado é silvopastoril. E, portanto, é na gestão da pastagem que está uma das chaves ou um dos caminhos para nós podermos não pôr de parte a regeneração natural. Por outro lado, e agora só muito rapidamente, esta falta de vista já não ajuda, era precisamente também para falarmos da questão desta segunda, da fase mais recente do montado, em que o montado se converteu, ou se reconverteu de produtor de produtos animais e lenhosos a produtor de produtos diretamente consumíveis pelos humanos, nomeadamente cereais. E aí começa uma segunda dimensão da crise. E basta olhar para aquela projeção que o Pedro fez do que é o sistema radicular de um sobreiro, que numa azinheira deve ser mais ou menos semelhante. O estudo é para sobreiro. E quando nós, não sei se repararam, seguramente repararam, mas eu gostava de destacar, nos primeiros 20 centímetros estão quase 40% das raízes. E, portanto, toda a gente que já mexeu numa alfaia agrícola sabe que os primeiros 20 centímetros são completamente pulverizados em qualquer intervenção que se faça sob coberto do montado. Portanto, e isso entronca noutra coisa, que é a crise que vem aí nas nossas cabeças e não só nos nossos bolsos, da guerra da Ucrânia, e que leva as pessoas a terem medo desta dependência alimentar, nomeadamente no que toca a cereais, com o pedido ao poder público de que haja medidas de política agrícola que vão, em última análise, vão viabilizar áreas de montado que até agora eram inviáveis, e ao viabilizá-las estão também a viabilizar a degradação futura dessas áreas de montado. Portanto, nós estamos a movimentar-nos num contínuo em que as coisas todas estão de alguma forma interligadas, e é preciso termos cuidado quando pedimos maior segurança alimentar, com certeza que sim, mas o montado e as áreas de pastagem, principalmente do interior do país, são, quanto a mim, isto é uma opinião, a sua grande, não direi virtude, mas o seu grande potencial é fazerem transitar para zonas de produção de alimentos humanos por via indireta, ou seja, elas são zonas muito frágeis do ponto de vista do solo, do clima, e conseguimos puxá-las para a alimentação humana através da produção animal. Se nós começarmos a puxá-las através da produção alimentar direta para humanos, podemos estar a dar tiros nos pés e a matar a galinha dos ovos de ouro. Era só isto, obrigado. Já está. Bom dia. Daniel Montes, eu sou diretor também da ACPA e sou agricultor em regadio e também em sequeiro. Mas estou aqui só para fazer um pequeno comentário, porque é uma coisa que é quase visceral, porque estou super atrapalhado com uma notícia que acabei de ter agora, que tem a ver com o novo quadro comunitário ainda em vigor e as medidas que vão abrir ainda este ano. E fiquei super surpreendido porque não há nada de medidas florestais ainda durante este ano, que é o ano de transição para o novo quadro comunitário. E isto é um sinal que me preocupa, porque há uma falta de visibilidade quando os sinais são dados por todas as partes. O engenheiro Pedro Reis falou, e há instrumentos, por exemplo, o Dr. Pedro Rocha vai ter um instrumento através do PRR, no qual vai poder fazer uma intervenção pública, porque o PRR prevê
e tem instrumentos e tem dinheiro para financiar a 100% medidas que são mais do que necessárias para arborizações, para cuidarmos do solo, para pormos fosfatos, para pormos calagens, que são aquelas coisas que são realmente importantes para podermos ter uma revitalização dos nossos montados e das nossas pastagens. Mas há efetivamente os proprietários individuais estão vetados deste tipo de instrumentos e destas ajudas públicas. Portanto, a única ajuda pública que nós temos é o RPB, que é um instrumento que nos, quer dizer, a longo prazo vai completamente contra a resiliência, que é uma das palavras de ordem. Estamos a empobrecer o solo constantemente porque temos de tirar os matos. Portanto, há aqui sinais que são contraditórios, há políticas que são contraditórias com aquilo que é dito tecnicamente. Vamos entrar num novo ciclo político. E esta miopia tem de acabar, porque os agricultores têm problemas estruturais e se isto não muda em termos florestais nos próximos anos, vai haver, quer dizer, o ciclo não se está a inverter, é o contrário. Pronto, era um pouco só este desabafo que eu queria ter. Mais alguma intervenção? Ora, muito boa tarde, José Rodrigues, agricultor. Falou-se aqui muito na regeneração natural. O engenheiro Pedro Rocha falou, e há muitas zonas em que a regeneração natural aparece com abundância. Só que até agora ainda não houve incentivos para que os agricultores, para que os donos desses terrenos aproveitem essa regeneração natural, que seria uma maneira de compensar as árvores que vão morrendo. Por conseguinte, até agora, os projetos que se fizeram, e alguns foram feitos para aproveitamento dessa regeneração natural e foram chumbados porque não se enquadravam nos planos que estavam para dos serviços florestais. Por conseguinte, é para alertar que se quiserem que a regeneração natural sobreviva e para que haja um aproveitamento, que se dê incentivos às pessoas para que aproveitem essa regeneração natural, que em certas zonas é muito abundante. Muito obrigado. Não. Agora? Agora sim. Então, bom dia a todos. Maria Bastido, da ADPM. Antes de mais, muito obrigada às três apresentações. Foram as três muito interessantes, muito elucidativas daquilo que realmente é o montado e a problemática que o montado tem. Eu só queria dizer que, no fundo, este é um tema complexo, não é? Um montado é um sistema complexo, depende das muitas relações que nele ocorrem, o que faz com que os gestores, proprietários, tenham que ter um conhecimento aprofundado do sistema, o que já é complexo, não é? Vai em contra daquilo que é a especialização, portanto, a tendência à especialização. Por outra parte, é um sistema que toca muitas políticas, não é? Que está muito dependente daquilo que são as flutuações econômicas dos mercados internacionais, mas também daquilo que é a problemática climática, que foi aquilo como começamos amanhã, não é? E isso faz com que o olhar para aquilo que poderiam ser as potenciais formas ou caminhos para resolver os problemas que o montado tem são vários e são diversos e envolvem um compromisso e uma vontade, quer política e quer de muitas entidades, não é, para tentar procurar aqui soluções importantes, não é? Muitas delas, de facto, penso que estão relacionadas com o tema econômico, não é? E foi esta última apresentação do Pedro Reis também nos mostra isso, não é? De facto, é um sistema que para se manter com essa qualidade que o tem vindo a distinguir em termos ambientais e ecológicos, precisa de manutenção, ou seja, precisa de investimento, não é? Esse investimento tem que sair de algum sítio. Ora, se ele não sai da própria economia que se consiga fazer através dele, terá que acabar por ser subsidiado, não é? Ora, pergunto-me, Portugal terá condições para fazer isso? Terá condições para assumir esse subsídio? Parece-me que não. Portanto, hoje existe um conjunto de proprietários que, ao mesmo tempo
que desenvolvem a sua atividade econômica, o que estão a fazer é manter um conjunto de serviços para esta sociedade, para este país, não é? Que não estão a ser reconhecidos, não é? E isso faz com que tenhamos que olhar para o proprietário como uns cofinanciadores, digamos assim, de montes de serviços que estão a acontecer, e daí que penso que é importante, de fato, unir-se por criar aqui uma melhor visibilidade do sistema, da sua complexidade, da importância de pôr em cima da mesa soluções, por uma parte, abrangentes, que permitam aos agricultores terem margem de maniobra para adaptar as suas explorações àquilo que precisam, que também é importante. Portanto, as políticas muito fechadas, muito dirigidas, muito condicionadas, não permitem aos agricultores desenvolver a sua capacidade de adaptação, a sua própria resiliência, os seus próprios negócios, com os seus próprios recursos, né? E criarem, no fundo, soluções que sejam um bocadinho mais a longo prazo, que não deem pão, sino que ensinем a pescar, no fundo, né? Era só isso. Obrigado. Bom, então, se me permitem, vou abusar da minha função de moderador e gostaria aqui de fazer uma síntese muito resumida do que foi sublinhado neste colóquio. Quanto a mim, muito interessante. Abordámos questões muito importantes para o futuro do montado e, fundamentalmente, eu chamava a atenção para 3 questões. Primeiro, a questão da água. Nos próximos, não são 10 anos, vão ser muitos anos, vai ser central nos sistemas mediterrâneos extensivos, incluindo os montados. Segundo, há técnicas que ajudam a minimizar a previsibilidade do aumento da seca. E essas técnicas passam, precisamente, por pastagens e técnicas de gestão do solo, permitem uma melhor gestão e aproveitamento da água. Depois, política pública de apoio à florestação, adaptada às condições concretas dos montados, e não da floresta de uma entidade indefinida. Montados, como as políticas públicas à florestação. E terceiro, e ainda bem que o engenheiro João Madeira faz aquela intervenção, porque é a minha visão, deve haver políticas, e o João Rodrigues também sublinhou, devem ser criadas políticas públicas de apoio à melhor e de apoio para que a regeneração natural possa continuar a ter o seu papel importante na sustentabilidade dos montados. Portanto, criar uma política pública própria para a regeneração natural, com apoios próprios, para tentarmos, com a gestão adequada, técnicas adequadas, fazer com que a regeneração natural não perca o seu papel fundamental que tem tido até agora. Pronto, peço desculpa, e então agora dou a palavra ao Sr. Deputado Dr. Pedro do Carmo, Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar da Assembleia da República, para encerrar o nosso colóquio, que eu acho que foi interessantíssimo, com questões muito importantes, no meu ponto de vista pessoal. Enfim. Boa tarde a todos. Muito obrigado por o convite. Eu prometo ser muito breve, porque a hora já vai tardia. Não sei antes dar uma nota. Sou presidente reeleito, não da Comissão de Agricultura e Mar, ou seja, perdi o mar, mas fiquei com as pescas. Dizia-o há pouco em tom de brincadeira que sou o novo presidente da CAP, Comissão de Agricultura e Pescas. Iremos ainda a trabalhar na reformulação para tentar que isto será decidido